Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara nesse fantástico Bodega do Sertão. Outro dia eu comentava o seguinte: gastronomia também é cultura, e como é? Agora, quando é uma gastronomia aliada a toda uma performance do ambiente, aí é mais cultural ainda. Por isso que eu digo que quando você entra na Bodega do Sertão, você está no sertão. Você se sente no sertão, você pode ser um turista do sertão aqui dentro, porque tudo lembra o sertão, a decoração, até o canecão enorme que está lá fora e eu estou dentro dele, estou dentro do nosso canecão, é isso aí. Então a Bodega do Sertão, que é esse lugar privilegiado, também me dá a oportunidade de trazer para conversar com vocês gente que é privilegiada, privilegiada pela cabeça, privilegiada pelo que faz. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu admiro há muitos anos, desde o tempo em que ela era vice-reitora da UFAL, que eu já admirava o trabalho dela. Hoje ela é a secretária de Educação de Maceió, fazendo um trabalho que, eu vou lhe dizer uma coisa, não é fácil ser secretário de Educação nesse país, com todos os problemas que são inerentes à educação e à saúde, e que às vezes você diz assim: fulano foi ali, não disse para o que veio, não fez nada, ou a educação não cresceu, ou isso ou aquilo. Mas não sabe que não existem culpados, existe um sistema que infelizmente ainda não foi resgatado, é a minha opinião. Mas será que é a Diana Deise Dória? Que prazer enorme recebê-la, minha amiga. Prazer é meu, Geraldo, mais uma vez, poder estar aqui nesse bate-papo com você. Né? É um programa que eu digo assim, já entrou para a história da comunicação do nosso estado. Muito né? Obrigado. E você dizia aí, nós estamos nesse momento aqui, nesse ambiente, né, da Bodega do Sertão, a gente se sente, imagine uma sertaneja nesse ambiente, falando aqui com você. Porque você Afinal de sertaneja. Contas, eu sou do sertão, desse estado. Verdade. Né? Eu sou da minha terrinha lá do Pão de Açúcar. Que coisa boa. E falar do sertão, ou estar convivendo, né, com algum ambiente, com algo, realmente é uma coisa que me enobrece, me eleva muito. Além de enobrecer e elevar muito, ela vem exatamente de acordo com aquele famoso ditado sertanejo: antes de tudo um forte, não é? Então, olha, acabamos de, semana passada, ter estado lá. E como o sertanejo está feliz com essa chuva que chegou por lá, né? Que coisa boa! Uma chuva esperada desde março, desde janeiro, né? E aí você vê a emoção do pessoal cuidando da terra, arando, agradecendo a Deus, né? Porque vai plantar, vendo vendo verde. Muito bom. E que não é o verde seco, né? Não, é o verde de fato, de né? De fato, né? Vendo assim o riachinho começar a correr, a aguinha para ajudar a criação, né, dos animais, né? Então é uma maravilha. Antes de nós entrarmos, Ana Deise, propriamente na nossa Secretaria de Educação do município, eu queria que você levasse um pouco à frente o comentário que eu fiz a respeito dessa questão do administrar a educação nesse país. Pois é, Geraldo, é uma tarefa muito difícil, árdua. A questão da educação no nosso país, ela precisa ser vista como prioridade. A gente faz discussões e sempre todo mundo cita muito, né? Grandes países, grandes estados. Se cita, inclusive, muito assim o Japão, que foi destruído por uma guerra, né? Por um bombardeio, né? A China, que passou. E aí diz assim, mas em tantos anos, né? Quer dizer, se recuperou. Mas porque se priorizou a educação. Perfeitamente. Eu tive a oportunidade, inclusive, em 2013, de fazer uma visita à Itália, já agora como secretária da Educação, e visitar uma região da Itália, a Reggio Emília, que foi destruída na guerra, na Segunda Guerra, e todo o ressurgir, a recuperação, se deu pela educação, que as famílias se juntaram para pensar a educação. E essa educação, 40 anos depois, Muito ela bem. é um exemplo para o mundo. Muito bem. E de coisas simples, possíveis de serem feitas. Perfeitamente. Quer dizer, então a gente precisa entender, e esse país que tem tudo para dar certo, né, com todas as riquezas que nós temos, né, nesse país, na hora que realmente a educação ela for de fato prioridade,
nós vamos dar um rumo. Aí se isso não acontecer, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. E aí eu lhe pergunto, pensar educação, a gente ouve muita gente com vontade de pensar educação, você é uma que pensa educação o tempo todo, mas nós temos muita gente na contramão da educação. É essa contramão que atrapalha. Eu digo que não atrapalha, e às vezes a gente chega até a pensar, não é? Se essas pessoas que você fala aí que pode atrapalhar, se realmente quer que a educação dê certo. Não é? Muito Porque bem. Porque na hora que o povo for letrado, né? Na hora que a nossa população tiver cultura, né? Tiver formação, tiver letramento, né? Talvez as atitudes e as escolhas políticas também sejam diferentes. É engraçado. Você vem ao encontro de um pensamento, de uma coisa que eu sempre disse, que é o seguinte: não existe vontade de erradicar o analfabetismo e acabar com a seca. Por quê? Porque no dia que isso acontecer, acabam votos muito importantes que, lamentavelmente, não deveriam existir. Você pensa exatamente aquilo que eu acho que é. Agora, como mudar isso, Ana Deise? Olha, isso tem que mudar por uma coisa maior chamada decisão política. Perfeito. Eu aproveito esse momento aqui até para fazer referência ao prefeito Rui Palmeira. Certo. Né? Um menino, eu costumo dizer, um gestor menino, novo, mas que tem uma formação de cidadão, tem uma formação política, que a gente sabe da origem, né, e conhece, e que tem essa compreensão que a educação é prioridade. E é por isso que eu tenho dito em alguns lugares, e a ele desde o começo, quando ele me convidou, que estou neste momento, né, secretária da Educação, com ele, por o entendimento e a compreensão que, como gestor público maior, ele tem. Né? Rui é uma pessoa que tem dado essa prioridade, que tem acompanhado as ações de educação, que escuta, que aceita sugestões, que a gente tem mostrado para ele, que também sugere, que também pede, que também diz como é que quer. Isso é importante. E isso é a decisão política primeira. Sem decisão política, nada mais acontece. Muito bem. Agora, você não acha também que prioridade, eu costumava dizer muito isso para o turismo, as pessoas iam para as campanhas políticas e diziam, porque o turismo vai ser a prioridade do meu governo. Prioridade sem dinheiro? Prioridade tem que ter dinheiro também. Como é do dinheiro para a educação no nosso município? Pois esse é outro detalhe, não né? Orçamento? A legislação federal, nossa Constituição Federal, ela diz que 25% dos estados e municípios, né, deverão ser destinados para a educação. Exatamente. O município de Maceió, eu já tive a oportunidade por 2 vezes de estar nessa secretaria, tanto tive esse suporte à época da prefeitura, onde participei à época com a prefeita Cátia Borba, e agora com Rui, né, onde se cumpre religiosamente a legislação. Perfeito. Maceió, a Secretaria Municipal de Educação de Maceió tem a responsabilidade com 25% do recurso do município de Maceió para a educação. Ok, mas ainda é pouco. Ainda é pouco, Geraldo, e existe todo agora, nós estamos vivenciando a aprovação, um ano que o Plano Nacional da Educação foi aprovado, que é outra coisa que a gente pode tratar, né? E o município destina, então, esses 25% que são oriundos de recursos do município, recursos federais também, do repasse, né? Mas ele dá para fazer um bom trabalho se ele, de fato, for destinado para isso. Perfeito. Como está sendo o município de Maceió. Ok. Né? Então, além disso, nós temos recursos federais, nós temos transferência de recursos federais. Transferência, ou seja, se você tem isso destinado, cumprido como manda a legislação brasileira, a gente quer mais para a educação. Com certeza. Mas dá para se fazer um bom começo. Ok. Então, aí eu lhe pergunto, agora sim, eu começo a entrar na sua gestão. 2 anos já. 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio de gestão. O que você pontuaria como as principais ações? Olha, às vezes eu reúno com a equipe e digo que eu tenho a sensação de que a gente não fez nada ainda, né?
Mas, de repente, a gente olha assim, algumas coisas, de fato, vêm acontecendo dentro de um planejamento da educação do município de Maceió. No início, nós fomos buscar, inclusive, alguns parceiros, porque a situação era tão difícil, tão grave, né? E tinham 3 coisas que a gente precisava, de fato, atacar, vamos dizer assim. Uma delas era a infraestrutura da rede como um todo, das escolas, extremamente precárias, né, danificada. Mas tinha outra situação necessária, que era investimento nas pessoas. Você não pode fazer trabalho nenhum e esperar resultado no mundo moderno, no século XXI e nos séculos passados também, se você não entender que as pessoas precisam ser preparadas para aquilo que elas fazem. Sem dúvida. Né? E uma terceira, que era cuidar da gestão. Então, foram 3 focos que nós fomos ao Ministério da Educação, com o prefeito, né, no início. Depois, solicitamos do Ministério da Educação manter uma parceria com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, que é o PNUD, que já tinha estado em Maceió, que já tinha estado no estado de Alagoas. Né? Nós conseguimos retomar esse programa, essa cooperação. A partir daí, nós trabalhamos toda uma proposta de reestruturação da secretaria, com foco nesses 3 grandes objetivos, que era buscar os padrões mínimos para a infraestrutura da secretaria, das escolas. Quando eu falo em secretaria, eu estou falando a rede municipal. Dúvida. Que são quantas escolas hoje? Hoje, 135. 135. Né? Agora inauguramos mais 3 creches. Fazer o investimento na formação de professores. Isso é básico. Né? E fazer investimento na formação de gestores da rede. Certo. Isso nós demos início. Essa reestruturação hoje se transformou em um programa que nós denominamos de Viva Escola, né? É o programa chave, a mola mestra da secretaria. Depois, outros parceiros nós fomos buscar e outros parceiros também chegaram. Nós temos hoje 10 grandes parcerias com instituições do Estado, como a Universidade Federal de Alagoas, e outros parceiros, São Paulo, Brasília, que, se der tempo, a gente pode listar alguns aqui para você, né? E com isso nós começamos a trabalhar visando o quê? Nós precisávamos fazer muitos investimentos. O espaço físico, a reestruturação física da escola, porque sem ambiência fica difícil. Fica difícil. Iniciamos, mas ainda estamos muito distantes do que precisa. Mas o maior investimento que nós iniciamos foi a formação de professores. Muito bem. Porque com isso nós temos que buscar melhorar os nossos indicadores. Claro. Aí eu queria dar uma paradinha para lhe perguntar o seguinte: ninguém é mais favorável à formação de professores do que a minha cabeça. Eu acho que professor tem que estar bem tratado, ganhando direitinho, não se pode falar em ganhar bem demais, mas ganhando direitinho, valorizado e sabendo das coisas. Havia uma grande deficiência nas escolas públicas daqui com professores, por exemplo, de matemática. Isso ainda acontece? Ainda acontece. Ainda. Por quê? Olha, nós vamos ter, se houver tempo, a reunião do Conselho Nacional de Educação, que por uma deferência muito grande ao estado de Alagoas e à cidade de Maceió, a sua capital, vai acontecer aqui em agosto. O tema central desse encontro vai ser Plano Nacional de Educação e Formação de Professores. Muito bem, então aí eu peço licença. Eu vou aos comerciais e nós continuamos daí. Isso. Desse ponto, que é essa conferência que precisa ser altamente relevante. E vamos dizer da dificuldade porque não tem professor de matemática. Exatamente. Vamos lá. Lembrando a vocês da Teto, esse nosso novo parceiro, Teto Empreendimentos, Teto Construtora, Teto, que está fazendo um lançamento fantástico em Riacho Doce, que é o Riacho Doce Residence, que tem 303 apartamentos, todos voltados para o mar. Apartamentos que servem para solteiro, para casal sem filhos, para idosos, para investimento pura e simplesmente, que tem toda uma estrutura de hotelaria que vale a pena você ir a Riacho Doce e conhecer o apartamento decorado, ver o local. O prédio não é à beira-mar, ele é na areia.
não tem rua na frente. É espetacular, vale a pena você conhecer. A Bodega do Sertão, que eu já falei, 70 pratos quentes onde nós estamos. O filé do Zezé, que semana sim, semana não, a gente faz o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara lá. O buffet da Isabel Pinheiro, essa grande Isabel Pinheiro, comemorando agora 20 anos do seu buffet. Maravilha, maravilha mesmo. E lembrar vocês que uma vez por mês, pelo menos, eu faço o nosso Almoçando com a Notícia na loja da Algás Conforto, ali no Passeio Estela Maris. Algás Conforto, que foi montada, estruturada para você entender o que é o gás encanado. O que antes a gente chamava de gás natural, hoje tudo é gás encanado. E lá você tem 1000 utilidades do gás encanado, mostrando como é que funciona uma máquina de secar roupa, por exemplo, com gás encanado. E por aí vai. Então, volta e meia, vale a pena você conhecer. Vai lá no Passeio Estela Maris, uma loja bonita, chamada Algás Conforto. Vai passeando e vai, e entra e pede as informações. Ok? Voltamos já.